nós estamos agora aqui nessa cobertura com a companhia e a colaboração da professora Leonilde Medeiros, do curso de pós-graduação em Desenvolvimento da Agricultura e Sociedade, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, convidada, analista, convidada da agência Carta Maior. Oi, Leonilde, tudo bem? Você estava acompanhando também há pouco ali essa sessão da manifestação dos delegados, né? E qual é o conceito vigente hoje de reforma agrária que se discute? Tem uma certa convergência nesse conceito? Porque não é só a distribuição da terra, né? O que é a reforma agrária hoje, Leonilde? Especialmente na fala dos expositores iniciais, né, dos papers temáticos, ficou bem evidente a mudança do sentido da reforma agrária em relação ao que foi debatido nos anos 70 e nos anos 50 e 60. Né? Nesses textos ficou evidente a necessidade, primeiro, de se pensar a reforma agrária não apenas como distribuição de terras, mas também como um conjunto de medidas de apoio a um tipo de desenvolvimento que vem sendo colocado sob o nome de desenvolvimento rural sustentável, né? Mas o mais interessante, porque a questão da reforma agrária não é só terra, isso está na agenda da discussão do debate sobre reforma agrária também desde os anos 60, né? O mais interessante é a insistência numa discussão em torno da incorporação de questões, estas sim ausentes, questões de gênero, de respeito à diversidade, de incorporação das dimensões étnicas das diversas populações que vivem no campo, da necessidade de se pensar na juventude rural, né? E numa ideia de uma reforma agrária que possa revitalizar o campo. Isso é uma coisa interessante, porque esse é um debate que está se fazendo num mundo globalizado, muito urbanizado, né, em que o processo de expropriação de populações rurais foi muito rápido e muito violento. Agora, Leonilde, qual é então a sua expectativa em relação a esse evento? Ele vai avançar? Pelo visto, sim, já que você já observou isso em Porto Alegre. Há né? concepções que estão sendo difundidas, né, e que já vem do Fórum Mundial de Reforma Agrária, que foi feito na Espanha em 2004, né? Já vem de outros eventos internacionais, vem sendo amadurecidos em um conjunto de eventos internacionais, né? Que vem reformulando a pauta do que é uma reforma agrária para o século XXI. Né? Agora, o avanço disso, o desdobramento dessa conferência, né, vai depender não só de uma declaração que saia da conferência, que não, possivelmente, né, vamos esperar a declaração, mas acho que possivelmente incorpora muitas das questões que estão sendo colocadas no debate. Pelo né? menos a presidente da comissão de redação já está definida e é alguém sensível a esse tipo de... a esses temas, né? Quer dizer, então é muito provável que pelo menos alguns desses temas sejam incorporados na redação, mas não basta ter uma boa declaração. Aliás, né? uma boa declaração já houve em 79. Já não houve. foi? Pois é, mas não basta ter uma boa declaração, né? E aí eu acho que há algumas questões que precisam ser resolvidas ainda, né? Precisam ser equacionadas, que é a questão de como fazer com que os governos tenham algum compromisso com os princípios dessa declaração, como levar os diferentes governos a tomar medidas que façam a reforma agrária avançar nos países, né? Da conferência de 79 até agora, a reforma agrária saiu da pauta de diferentes países. Então, virou até tabu, não é isso? Pois é, virou então não basta ter uma boa declaração, né? Desse ponto de vista, foi colocada uma proposta hoje pelo professor Sérgio Leite, que parece que foi endossada pelos demais expositores, né? Que é a ideia de se constituir alguma espécie de observatório da reforma agrária, elaboração de indicadores internacionais dos avanços, né? Isso sim permitiria um controle, principalmente da sociedade civil, das diferentes sociedades,
sobre os avanços das políticas de reforma agrária. Esse controle, ou esse observatório, na prática, parece que já apareceu aqui em Porto Alegre, né? Porque a realização desses eventos paralelos, dos movimentos sociais aqui presentes, né? Uma tentativa de pressionar o evento oficial, você não observa isso, né? Não, ele tem essa função, mas o problema é que isso são situações que ocorrem por conta de um evento e tem um caráter eventual. A continuidade disso, você ter mecanismos institucionais, essa ideia de você construir algum tipo de indicador, alguns indicadores do avanço de medidas, né, a ideia é que tem um caráter mais permanente. Né? Sim, sim. E reforça um pouco isso que está se anunciando de alguma maneira. Né? Institucionaliza isso que também já aparece na prática, claro, né? Institucionaliza isso, dá canais e dá parâmetros para avaliação. É interessante. Né? Agora, Leonilde, uma pergunta que é natural. A FAO tem força política hoje, ou pelo menos tanto quanto já teve, se é que teve alguma grande força política? Será que esse debate sobre reforma agrária, desenvolvimento sustentável, redução da fome, etc., não passa pela Organização Mundial do Comércio? O debate passa centralmente pela Organização Mundial do Comércio, né? Porque a questão que está em pauta na discussão, e uma das grandes questões colocadas pelos movimentos sociais, né, nessas paralelas, e uma discussão que vem sendo acumulada, né, é que, na verdade, as formas do comércio, a forma como a OMC regula o comércio hoje, ela tem sido um instrumento importante de aceleração da expropriação do campesinato, né, desse processo de urbanização intensa. Então, é de concentração da terra. De concentração da terra e de difusão de um determinado tipo de agricultura, né? Das monoculturas, né? Que tem o seu outro lado de degradação ambiental. Então, na verdade, você tem no plano internacional uma tensão permanente entre olhares que privilegiam a relação comercial, a lucratividade, a mercantilização crescente das atividades agrícolas, e, do outro lado, forças que chamam a atenção para a questão da pauperização crescente, né? Hoje foram abundantes no debate, tanto dados sobre o nível de pobreza e de fome no plano dados globais, quanto nos depoimentos dos países. Isso aparece na particularidade de cada país. Essa é uma questão que tem que ser enfrentada. Quer dizer, na verdade, você tem uma geração de pobreza, né, que se concentra no meio rural, na maior parte dos países, né, e que, como bem lembrou uma delegada brasileira, né, que é representante dos quilombolas, né, essa geração de pobreza tem cor e tem sexo. Né? Mulheres, populações indígenas, negros. Né? Então, não é uma pobreza genérica, sem nome, né? Sim. É uma pobreza com características muito próprias, afetando principalmente as áreas rurais. Agora, e tem um outro lado dessa questão, que é o lado ambiental, né? Que é a enorme degradação ambiental que este tipo de agricultura, com base nas grandes extensões, com base na monocultura, está provocando. Então, isso é uma tensão que se dá a nível internacional, como se dá ao nível de cada uma dessas nações. Né? É uma tensão que sensibiliza as chamadas grandes potências? Em algumas, depende de que questão. Né? Por exemplo, a questão ambiental é uma questão para a qual a Europa é muito sensibilizada. A questão da quebra dos subsídios, a Europa absolutamente não é sensível. Então, a gente não pode tratar isso de uma maneira a jogar as coisas só para um lado ou só para outro. Né? Quer dizer, tem uma complexidade enorme,
porque tem uma enorme diversidade de interesses envolvidos, né? Então, se alguns temas você consegue sensibilizar, para outros temas não. Porque afeta interesses tensionamento migratório nos países europeus por parte dos países das populações do norte da África, né? Isso, claro, de alguma maneira motiva e sensibiliza a comunidade econômica europeia em apoiar projetos de reforma agrária nos países dependentes, nas ex-colônias, na região do norte da África, por ali. Isso é um... Em princípio, sim, mas, por exemplo, mudar, apoiar as políticas de reforma agrária pode até ser. Quando você fala em mudar as regras da OMC, já muda de figura. É isso que eu estou falando. Quer dizer, em cada tema, você tem uma determinada configuração de forças, e que é isso que dá a complexidade, né, do tema da questão agrária hoje. Professora Leonilde, eu queria lhe perguntar, você que esteve acompanhando aí também, com boa parte dos debates, né, e desses relatos das diversas delegações, há algum processo de agravamento que tenha sido relatado aí, que ainda era do desconhecimento aí do meio acadêmico, ou generalizadamente, não? Não, eu acho que não. Eu acho que as questões que foram colocadas hoje, né, no geral, têm sido acompanhadas, como eu disse, eu acho que uma série de eventos que vem ocorrendo, encontros de discussão sobre a terra, que vem ocorrendo em diversos espaços, né? Isso já vinha sendo exposto, já vinha sendo amadurecido. Então, em termos de dados novos, eu acho que não há dados novos, né? Agora, mas há um crescente agravamento de uma situação. Que é flagrante, né? Que é flagrante e que coloca... Tem um autor polonês, o Zygmunt Bauman, que... Modernidade líquida. Isso, que escreveu, um dos últimos livros dele é uma discussão interessantíssima sobre o que ele chama vidas desperdiçadas. Olha só. E que ele chama atenção para esse processo de que a nossa sociedade, ela é uma sociedade montada na lógica do desperdício da mercadoria, né? Das mercadorias, objetos. Né? Você usa um pouco e joga fora, né? Você troca de celular toda hora, você troca de computador toda hora, e ele vai desenvolvendo esse argumento para falar que é uma sociedade que também está começando a desperdiçar vidas, para justamente falar dessas correntes migratórias, dessas populações que são desenraizadas das suas comunidades, das suas origens, das suas tradições, são forçadas a uma migração para cair num ambiente que lhes é hostil, que lhes é estranho, e onde essas pessoas não encontram nenhuma oportunidade de inserção digna, né? Então ele de usa perda um pouco de identidade. De total perda de identidade, né? Então ele usa um pouco isso para falar das cidades cercadas de grades, dos conflitos étnicos que a gente estão começando a crescer na Europa, né? Que é um pouco resultado desse quadro geral, né? Sem dúvida. Bom, Leonilde, amanhã, o que temos na pauta do encontro? Hoje já estamos praticamente encerrando o dia, né? O que você destacaria para amanhã? Amanhã começam, no encontro oficial, começam os grupos temáticos, né? É um conjunto de temas que vão ser trabalhados por comissões. E vai se intercalar o trabalho das comissões com sessões plenárias, onde vai haver o relato desses trabalhos, né? E, enfim, daí se espera que comece a amadurecer alguns temas, algumas questões relevantes que vão compor a redação do documento final, né? E, ao mesmo tempo, continua também o Fórum Paralelo da mesma maneira, né? Um conjunto de temas que vem sendo tratado pelas organizações da sociedade civil. E de alguma forma também é todo esse esforço de interferência, né, no debate oficial. No debate oficial, que conta com representantes também da sociedade civil, né? Uma parte da delegação minoritária, mas é uma parte da delegação, são representantes da sociedade civil, que também de alguma maneira é alguma coisa a ser saudada, né? Não é só um encontro, é uma novidade, não é um encontro estritamente governamental. Né? Certamente. Bom, nós estivemos então na companhia da Leonilde Medeiros, professora do curso de pós-graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professora do curso então de desenvolvimento da agricultura e sociedade, articulista
da Carta Maior, colaboradora, e que está aqui nos acompanhando também, aqui integrada a equipe da Carta Maior, nesse grande evento aqui em Porto Alegre, a segunda Conferência Internacional sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural, e dos diversos eventos paralelos provocados justamente pela realização dessa conferência.